Bom, agora, pessoal, agora nós estamos transmitindo, tá? Então, nós podemos iniciar. Então, vamos iniciar com a leitura do das primeiras sugestões que vieram, né, da pessoa física Vanessa Chaves, ok? Que se credenciou para participar dessa audiência. Primeiramente, ela fez a primeira questão, na página 2, artigo 3º. Credenciamento será concedido mediante autorização a título precário, publicado em forma de extrato Diário Oficial do Estado, DIOI, com prazo de vigência de até 12 meses, podendo ser renovado por sucessivos períodos, sendo limitado ao prazo de vigência do edital de credenciamento, de 60 meses, desde que observar as exigências da resolução do CONTRAN, artigo 103 da Lei Estadual 15.608/2007 e do presente edital. Sugestão de modificação referente ao artigo 3º, prazo de vigência de 24 meses, tá? Para vigência. Essa sugestão. Página 3, artigo 9º, o pagamento decorrente da realização do exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica será de sugestão de modificação. Dos valores financeiros estipulados devem seguir a tabela de referência dos respectivos conselhos de classe médico-psicólogo. Eu vou tirar um pouquinho para poder falar, tá? Eu peço licença para poder falar sem a máscara, que fica mais fácil até para vocês entenderem. Ela também pede uma sugestão de acréscimo, no artigo 9º. Tipo de exame, entrevista devolutiva após 2 ausências consecutivas sem motivação apresentada do candidato, valor total, a definir pelo DETRAN, atendimento de valor social, a definir pelo DETRAN Paraná. Tá? Página 4, parágrafo 4º. O DETRAN Paraná poderá firmar convênio com órgãos que necessitem de exames de aptidão física e mental ou junta médica especial. Sugestão de acréscimo referente ao parágrafo 4º. Avaliação psicológica, entrevista coletiva, remarcação / reteste, fins pedagógicos e recursal. Eu peço licença que nós temos, conforme nós estamos seguindo com a audiência, representantes de empresa continuam entrando na sala, né? Então, eu vou interromper de vez em quando para esse fim, ok? E em sequência, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou disponibilizar tanto as sugestões quanto a resposta das sugestões. Nós vamos disponibilizar no nosso portal do DETRAN, onde vocês retiraram o edital, e no portal do GMS, onde também foi publicado, ok? Página 18, parágrafo único. É atividade inerente da credenciada a correta realização da verificação biométrica documental para admissão do candidato para os exames, quando da falta ou divergência de dados verificados pelo sistema de habilitação, o DETRAN poderá invalidar o agendamento, sendo responsabilidade da credenciada. Supressão parcial e sugestão de modificação. Sugestão de modificação, referente ao parágrafo único. É atividade inerente da credenciada a correta realização da verificação biométrica documental para a admissão do candidato para os exames, quando da falta ou divergência de dados verificados pelo sistema de habilitação, o DETRAN poderá, ele tirou invalidar, foi tirar, ela sugere suprimir ou invalidar, então fica assim, poderá questionar através do sistema agendamento, sendo de responsabilidade da credenciada, aí ela fala supressão do restante e a modificação de realizar chamado técnico via sistema para adequação e possibilitar a correta realização da verificação de novo atendimento, sem custos financeiros a credenciada ou candidato, quando não for averiguada a incompetência das partes.
Essa é a supressão e sugestão. Ok? Na página 19, artigo 61, realizar exclusivamente os atendimentos médicos e psicológicos vinculados ao Detran Paraná, credenciada nos dias e horários agendados para esse atendimento, excetuado o previsto no parágrafo 4º do artigo 9º. Dúvida 1. Os dias e horários que não tiverem agendamento de atendimento médico e psicológicos, bem como agenda aberta, vaga disponível, poderá ocorrer outras atividades comerciais dentro da credenciada? Dúvida 2. Viabilizados os atendimentos na credenciada, os trabalhos devem seguir os valores de referência dos respectivos conselhos de classe e isenção do órgão Detran Paraná e o artigo 9º fora dos dias e horários disponibilizados no sistema. Página 29, artigo 104. Ela pede para suprimir item C, a linha C, desculpa, a situação econômica financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas, seu patrimônio, no caso da aplicação de multa. Ela pede para suprimir essa parte e ela pede para suprimir todo o item C. Tá? Ela pede a supressão de todo esse item C. Do item C, assim, multas devem ter seu valor fixado de acordo com a gravidade e não sobre a capacidade de geração de receitas, a fim de seguir o princípio da isonomia de todos os prestadores de serviço. Esse seria o motivo dela sugerir a supressão da linha C do artigo 104. Na página 30, ela pede para suprimir parcial e sugere a modificação do artigo 108. Então, na sugestão dela, o artigo 108, após prévia autorização do Detran Paraná, as credenciadas deverão desenvolver atividades, projetos de psicoeducação, bem como psicopedagogia, quando especialistas, seguindo as orientações. Daí ela faz as orientações quando o candidato estiver vinculado à credenciada durante o período de processo em andamento, devem ser realizados de maneira voluntária e gratuita. Quando sem vínculo à credenciada, poderá ocorrer pagamento de valor preço social ao projeto. Fica possibilitado ao psicólogo acompanhamento do candidato que visem aprimoramento, adequação de habilidades mínimas do candidato, a CNH, e do condutor de veículos automotores. Poderá ocorrer pagamento do valor preço social. E D, quando pesquisas científicas forem vinculadas a essas atividades e projetos, fica proibido qualquer remuneração, tal qual devem respeitar as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Página 31, que é a última, sugestão de acréscimo no parágrafo 1º. Disponibilizar textualmente o link, endereço eletrônico do e-protocolo. Agradeço a oportunidade aberta. Então, essas foram as sugestões. Ela se identificou com pessoa física, não representante de empresa. Vanessa Chaves. Vanessa J. Monte Chaves. Ok? Com relação a esses esclarecimentos, sugestões e pedidos de supressão, eu passo a palavra à parte que compõe a comissão, que é de Gustavo André Fattori, que é da DIMP, que é a Divisão de Médica do Detran, e de Michele Silvério dos Santos, que é da Coordenadoria de Gestão de Serviços, que trata justamente dos credenciamentos. Eles são a parte técnica, eu passei para que eles pudessem avaliar essas sugestões e pedidos, e eu passo a palavra a eles, que fazem também parte dessa comissão, para se querendo já nesse momento se pronunciar. Ele pode falar primeiro, né, que a primeira questão ali é vocês. Chama o seu. Você pode deixar ele estar acompanhando no vídeo, seu evento.
Quem estiver, eu posso passar a palavra, posso. Está presente pelo MIT o chefe da divisão de credenciamento, Erivelto do Carmo. Nós temos então aqui a primeira questão, que trata ali do artigo 3º. Erivelto, por favor, se você puder trazer a resposta. Bom dia a todos. Desses questionamentos, nós percebemos que seria a competência da manifestação da COGS dois itens. O primeiro deles seria com relação à primeira sugestão, referente ao artigo 3º, em que propõe que o prazo está previsto na minuta do edital de 12 meses, seja ampliado para 24 meses de vigência. Com relação a isso, nós vemos, em princípio, até eu gostaria de adiantar uma coisa, todos aqueles aspectos que são baseados em aspectos extremamente técnicos, operacionais ou de cunho legal, devem ser estudados com todo cuidado, né, e atenção para que seja dada uma resposta efetiva, justamente para subsidiar uma possível decisão da permanência ou modificação da atual minuta. Com relação a esses dois aspectos que eu falei aí, eu até me pronuncio agora em função de nós termos recebido com antecedência e temos tido esse tempo para que nós debruçássemos em cima e fizéssemos uma verificação, né? Então, com relação a outros aspectos, logicamente, principalmente de cunho legal, né, o nosso setor jurídico, a representante do setor jurídico, demandará de um tempo uma análise um pouco maior e responderá no decorrer aí dentro da sua competência. Bom, com relação a essa questão da ampliação do prazo de 12 a 24 meses, podemos antecipar aqui que a resolução 425 de 2015 do Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão normativo federal, né, competente para fazer o regramento dessa parte de operacional e de credenciamento, estabelece no artigo 15 o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, de acordo com a sua localização e em conformidade com os critérios aqui estabelecidos. Aí tem o parágrafo 2º, né, desse artigo, que diz assim, o prazo de vigência do credenciamento será de 1 ano, podendo ser renovado sucessivamente desde que observadas as exigências desta resolução. Né? Então, assim, a gente tem já estipulado na própria normativa federal, né, de que é 1 ano, por isso que foi fixado isso na minuta do edital como prazo de 12 meses, que equivalente a esse 1 ano, né, então entendemos que, em princípio, não pode ser alterado isso em função de uma legislação federal que é competente para isso. Com relação à segunda sugestão, né, que pede o acréscimo no edital, né, disponibilizar textualmente o link e endereço eletrônico do e-protocolo, nós podemos antecipar já de que hoje nós já temos e teremos já também com o novo edital, instruções e roteiros de credenciamento na página eletrônica do DETRAN, né, na aba de parceiros lá, que eu acho que a maioria dos credenciados já conhece e utiliza isso, né, como consultas. Então, todos os links necessários para uma consulta, para retirada de um documento, para uma taxa, etc., estão e serão, né, disponibilizados nessa página eletrônica. Então, dispensa-se aí a necessidade de se colocar no próprio edital. Até porque esse endereço, ele pode ser modificado pelo seu detentor, né, modificar alguma coisa nesse sentido, e que já estaria desatualizado o próprio edital. E quando está na página da internet é fácil, alterou, a gente vai lá e modifica isso com tranquilidade, então todos terão sempre as informações completas e devidamente atualizadas. Com relação a esses dois assuntos, que entendemos que seria de competência da COGS, né, é essa a nossa manifestação.
Então, a CORS, que é a coordenadoria que cuida dos credenciamentos, né, do departamento, já se pronunciou através do membro suplente, Erivelto, em relação a esses 2 pontos. A divisão médica quer se pronunciar em relação aos demais? Sim. Posso a palavra? Então, seguindo ali, foi sugerida alteração no artigo 9º, o pagamento decorrente da realização de exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, será a sugestão. Notificação, os valores financeiros estipulados devem seguir a tabela de referência do respectivo conselho de classe médico e psicológico. Aí, sugestão de acréscimo, referente ao artigo 9º ainda, tipo de exame, entrevista devolutiva, após 2 ausências consecutivas será sem motivação apresentada do candidato, valor a definir pelo DETRAN, atendimento, valor social, valor a definir pelo DETRAN. Bom, com relação à entrevista devolutiva, né, motivação subjetiva da entrevista devolutiva faz parte do processo. Trata-se de um direito do candidato e um dever do psicólogo e um processo de avaliação psicológica conforme a linha G do artigo 1º do Código de Ética do Psicólogo e Resolução 01 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, parágrafo 22. Quando solicitado, fica o psicólogo obrigado a realizar a entrevista devolutiva ao candidato, apresentando de forma objetiva o resultado da perícia psicológica e possíveis encaminhamentos, se for o caso. A devolutiva é indissociável da avaliação feita por um psicólogo, cuja avaliação não implica apenas no resultado de testagens, é mais complexa, e o que o psicólogo faz com os resultados e dados coletados sobre a vida de uma pessoa é uma questão de direito da pessoa. O procedimento aplicado pelo médico lhe possibilita informar o resultado, fazem encaminhamentos e dar os devidos esclarecimentos direto no atendimento. Nas devidas necessidades procedimentais do psicólogo, isso não é possível ser feito no momento e por ser realizada quando possível, não significa que não faz parte da avaliação que realizou. Ainda com relação aos valores, o DETRAN ele segue a lei de taxas do Estado e nós cobramos os serviços conforme estabelecido nessa lei. Com base nesses valores é que nós estabelecemos o valor de contratação dos serviços. Então, infelizmente, nós não temos como fazer um pagamento num valor superior ao valor cobrado. Isso é inviável, inclusive legalmente. Se a gente for analisar a tabela de taxas dos conselhos, a avaliação psicológica ela se encontra dentro do valor referencial ali, e a avaliação médica hoje está abaixo do valor referencial do respectivo conselho. No entanto, como eu citei aqui, hoje é repassado o valor referente a 80% do que é arrecadado com a taxa, considerando que o DETRAN também tem outros custos para isso. O seguinte, parágrafo 4º. O DETRAN Paraná poderá firmar convênio com órgãos que necessitem de exame de aptidão física e mental ou junta médica especial. Sugestão de acréscimo referente ao parágrafo 4º, avaliação psicológica, entrevista coletiva, remarcação, reteste para fins psicológicos e recursal. Me parece que houve uma confusão aí, porque quando a gente fala ali exame de aptidão física e mental ou junta médica especial, nós estamos nos referindo aos exames que já são realizados hoje pelas clínicas, que são o exame de aptidão, de avaliação psicológica e a junta médica especial.
A parte recursal, ela é uma outra competência, ela não é contratada através de credenciamento para isso. Essa junta médica especial é o exame realizado por no mínimo 2 médicos, conforme estabelecido pela própria resolução 425, e nós não contratamos o recurso nem para o exame médico, né, aptidão física e mental, nem para o exame da junta especial, nem para o exame da avaliação psicológica, enfim. Então, talvez até se a Vanessa quiser esclarecer o que ela quis dizer ali. Vanessa, se você quiser se pronunciar. Vanessa Chaves. Você pode se pronunciar nesse momento. Ela entrou? Será que ela entrou? Eu tinha visto para ela. Não, ela estava ali. Vanessa Chaves, se quiser abrir seu microfone, se você puder se pronunciar. Ela está sem microfone ali. Ela mandou uma mensagem no chat. Olha que ela não era para falar. Bom, vamos continuar. Se ela se manifestar ali, a gente retorna. Ela mandou mensagem que sem microfone. Ok? Se ela resolver, a gente retorna ali no ponto. Pode ser? Eu vou ver se eu consigo abrir o microfone dela aqui, tá? Só um minutinho. Dois para cima. Ela só está falando pelo chat. Então, A psico Vanessa. tá, então pode continuar, Gustavo. Daí, se ela conseguir resolver o problema, ela retoma daí, tá? Página 18, parágrafo único, atividade inerente à credenciada, correta realização da verificação biométrica documental para admissão do candidato do exame, para os exames, quando da falta ou divergência dos dados verificados pelo sistema de habilitação. O DETRAN poderá invalidar o agendamento, sendo de responsabilidade da credenciada. Supressão parcial, sugestão de modificação, referente ao parágrafo único, é atividade inerente à credenciada, correta realização da verificação biométrica documental para admissão do candidato para os exames, quando da falta ou divergência de dados verificados pelo sistema de habilitação, o DETRAN poderá questionar através do sistema de agendamento, sendo de responsabilidade da credenciada realizar chamado técnico via sistema para adequação, possibilitar a correta realização da verificação em um novo atendimento sem custos financeiros a credenciado a candidato quando não for averiguada a incompetência das partes. Veja, na verdade, todo esse procedimento ele é detalhado depois em ordem de serviço, né? Então, a portaria que ela estabelece as competências e direitos e responsabilidades das credenciadas do DETRAN e também as ordens de serviço que vão detalhar essas atividades. Então, quando há o descumprimento, alguma regra da ordem de serviço, o que está constando ali é que o DETRAN poderá invalidar aquele exame, certo? Já é feito dessa forma, desde que houve o início do credenciamento, quando nós identificamos alguma irregularidade por parte das credenciadas. E só é cobrado um novo exame quando identificado que há falha da credenciada. Então, nós não entendemos aqui haver necessidade de qualquer alteração desse texto. Até porque, como eu disse, o detalhamento dos procedimentos estão em ordem de serviço.
Próximo. Realizar, artigo 61, exclusivamente os atendimentos médicos e psicológicos vinculados pelo DETRAN Paraná à credenciada nos dias e horários agendados para esses atendimentos, excetuado o previsto no parágrafo 4º do artigo 9º. Dúvida 1. Os dias e horários que não tiverem agendamentos de atendimento médico psicológico, bem como agenda aberta, vaga disponível, poderá ocorrer outras atividades comerciais dentro da credenciada? Não. Pois trata-se de exclusividade, né? Nós já prevemos aí que as clínicas têm que ter a exclusividade na prestação de serviço para o DETRAN. Artigo 9º também fala que o local é exclusivo para fins dos exames previstos neste edital. A sugestão ali, né? Após prévia autorização do DETRAN, a credenciada poderá desenvolver projetos de psicoeducação, bem como psicopedagogia, quando especialistas, seguindo as orientações. Então, o foco dos trabalhos das clínicas credenciadas é pericial, considerando a previsão das normas correspondentes, sendo possibilitado o trabalho relacionado à educação para o contexto do trânsito, ser utilizado dos conhecimentos específicos da psicologia. Não significa tratamento psicológico nem aprimoramento de habilidades. Enfim, próximo, artigo 104. Situação econômica e financeira sancionada em especial sua capacidade geral de receita, seu patrimônio, no caso de aplicação de multa. Supressão total, item C, multas devem ter seu valor fixado de acordo com a gravidade e não sobre a capacidade de geração de receitas, a fim de seguir o princípio da isonomia de todos os prestadores de serviço. Essa parte da aplicação de multa, até se você quiser falar alguma coisa, Alexandre. Na verdade, essa questão das multas, né, tem que ser avaliada, que na verdade ele não é a questão, não é a questão do processo legal, né, que está na legislação, é uma caracterização de multa por a gravidade ali. Daí a gente vai ter que dar uma analisada a questão legal desse ponto. As áreas técnicas também, para que a gente verifique se mantém esse mesmo formato ou se a gente faz a modificação. Já lembro novamente, né, aqueles que entraram após nós termos iniciado, que todas essas sugestões ou questionamentos e as respostas também ficarão disponibilizadas no portal do DETRAN, onde você retirar o edital, e também no portal do GMS, onde é o portal oficial de publicidade de editais do Estado do Paraná. Ok? Próximo. Artigo 108. Após a prévia autorização do DETRAN Paraná, as credenciadas poderão desenvolver atividades, projetos de psicoeducação, bem como psicopedagogia, quanto especialistas, seguindo as orientações. Quando o candidato estiver vinculado à credenciada durante o período do processo em andamento, devem ser realizados de maneira voluntária e gratuita. B, quando sem vínculo a credenciada poderá ocorrer o pagamento do valor preço social ao projeto. C, fica possibilitado ao psicólogo acompanhamento do candidato que visem aprimoramento, adequação das habilidades mínimas do candidato a CNH e do condutor do veículos automotores, poderá ocorrer o pagamento do valor preço social. Quando pesquisas científicas forem vinculadas a estas atividades, projetos, fica proibida qualquer remuneração, tal
qual devem respeitar diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sugestão, primeira sugestão de acréscimo, disponibilizar textualmente o link de endereço eletrônico. Esse aqui já foi. Ok? Da parte da Vanessa, já eram essas as questões. Então, ficou uma questão que com relação ao artigo 104, né? Que vai ter que ser uma avaliação, né? E daí nós vamos disponibilizar essa avaliação já com a resposta a esse questionário, essa solicitação de supressão. Tá? Com relação a Vanessa Chaves, você conseguiu regularizar o seu áudio? Não ainda. Então, com aquela relação que o Gustavo Fattori levantou, né, que ele pediu para ela esclarecer, então, assim que ela tiver, ela pode pedir a palavra, que daí nós damos a palavra para ela fazer as argumentações referentes a essas situações e a outras situações que ela achar pertinente também. Tá? Próxima situação, nos foi enviada ontem, né, no final da tarde, o representante da ACAC está aí. Por favor, se pudesse pronunciar. Algum representante da ACAC? Nossa, não fiz possível. Só pode se pronunciar, pode abrir o seu áudio. Da ACAC, os que se credenciaram são Ercílio, Mariana, Regiane, Jânio Carme, Juliana e Elaine. Bom, enquanto eu vou só fazer uma citação sobre o pedido, né? Da ACAC, ela fez uma solicitação, um esclarecimento, solicitação, sugestão, né? Esse pedido dela entrou ontem no final da tarde, né? Menos de 24 horas da abertura da nossa audiência. Então, como ele é bem extenso, ele tem muitas citações dos artigos de lei, né? Claro que não há tempo hábil nem para que se analise contextualmente nessa nossa reunião. Fez uma análise profunda aqui do processo, né, como um todo. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou solicitar que o representante da ACAC nos faça um arrazoado daquilo que ela explanou, o que vai acontecer, as áreas técnicas. Vão analisar todo esse contexto que foi levantado, encerrar, vai constar em ata, né, já vai ser constado em ata, que o resultado da avaliação dessa argumentação da ACAC será repassado via, claro, respondido ao e-mail da ACAC, como todos vão ser, mas também ficará no nosso portal Detran e também no portal GMS. Então, volto a frisar que essas informações ficarão lá. Eu peço para o representante da ACAC se pronunciar nesse momento. Agora que fechou. Mariana, está fechado o seu áudio. Oi? Agora sim. Pode falar. Bom dia a todos. Então, a gente fez um pouquinho extenso, porque a gente acabou, né,
revisando todos os artigos, e também já foi uma manifestação que a gente enviou em 2019, e daí agora a gente acabou fazendo algumas revisões também em alguns artigos. E daí a gente quer convidar também a nossa advogada, a doutora Elaine, se ela consegue também nos ajudar a fazer esse resumo, porque realmente ficou bem extenso mesmo, né? Mas tem pontos bem importantes, até que foram já comentados com a revisão das sugestões da Vanessa também, né? Então tem vários pontos importantes, seria bom a gente tentar fazer um resumo, não sei se a gente consegue. A doutora Elaine pode ajudar? Elaine, Ela está sem áudio. Ela está sem áudio. Consigo ver se consigo abrir. Opa, acho que consegui aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, estamos. Então tá bom. Bom, vamos lá. Bom dia, doutor Ercílio, presidente da CAC, aos diretores, Mariana, Regiane, Jane, demais membros que estão participando, Alexandre Sebastião Carneiro de Mello, a quem eu cumprimento a todos mais que estão presentes, e parabenizo, inclusive, pela iniciativa da audiência pública, por ser uma manifestação de uma administração democrática, pautada aí na participação popular, mas vamos lá, até por conta do pouco tempo, né? Eu sou estudiosa há muito tempo, desde o Sistema Nacional de Trânsito, e me parece assim, a gente não pode confundir aqui, em nenhum momento, as normas que não competem ao órgão estadual de trânsito, correto? Então, a gente tem um sistema que adveio lá com o Código de Trânsito Brasileiro em 97, longos anos se passaram, ou melhor, 11 anos se passaram, até que o coronel Pancotti conseguiu implementar a primeira portaria 131 de 2008, da qual eu conheço, inclusive, a questão e toda a discussão das taxas que foram feitas a pedido do Ministério Público, e esse processo todo, para quem não conhece, inclusive, ele está à disposição na promotoria, no Ministério Público, na promotoria do patrimônio público, aqui no JuVV. E ali tem toda a discussão sobre essa questão das taxas e tudo mais. Enfim, né, por conta dessa demanda do Ministério Público, aí veio essa primeira portaria, e juntamente com isso, veio a Lei de Licitações do Estado do Paraná, a 15.608 de 2007, tá? Depois disso, nós tivemos também vários decretos reguladores sancionados pelo governador do Estado e que se encontram vigentes, com algumas redações que foram dadas até agora em 2018. Então, assim, o que a gente tem sempre discutido e que contemplamos aqui nessas contribuições é justamente isso, sempre preservar que a gente tem uma situação peculiar no estado do Paraná, né? A gente tem uma lei geral de licitações, a gente tem um sistema nacional que vale para todos, pelo órgão máximo de trânsito, CONTRAN, a gente tem aqui no estado do Paraná essa lei de licitações que é completamente regulamentada, falando sobre critérios técnicos, falando sobre apresentação de demanda, e mesmo que não tivéssemos toda essa regulamentação vigente, a administração pública, obviamente, ela está adstrita ao artigo 37, ao regime jurídico administrativo, né? Ela tem que ser transparente. Então, assim, temos que ter conhecimento sobre a demanda. Nesse decreto, a gente tem claramente a questão da equação econômico-financeira. O próprio CONTRAN, por meio da resolução 425, estabelece exatamente a questão das taxas e quais são as tabelas de referência. Então, me parece que existe um pouco de confusão, com todo respeito, em especial a essa questão das taxas, né? Não me parece, novamente, com todo respeito, que é uma questão de escolha do Estado ou do órgão, da autarquia. Aqui a autarquia, ela segue o comando do órgão máximo de trânsito, CONTRAN, né? É o CONTRAN que vai dizer qual é a especialização e tudo mais.
Mas, adentrando, então, nas nossas contribuições, vamos lá. Aqui, em relação ao artigo 1º, né, trazemos uma crítica, e que ela está lá no decreto, né, que é um decreto público, no site aí do Planalto, enfim, do Estado do Paraná, a vedação acerca do cometimento a terceiros, né, em relação à subcontratação. É completamente vedada, né, essa subcontratação. E me parece que o objetivo da audiência pública é justamente trazer soluções para os problemas que a gente tem aqui hoje. E um dos problemas é esse, sim, me parece que o órgão tem que enfrentar essa questão, né, de quem presta, de fato, esse serviço, de quem subcontrata, porque se a gente já tem algumas taxas que estão aquém da tabela referenciada pelo CONTRAN, correto? E eu tenho um investidor e, eventualmente, eu pago muito a menos, a gente não pode se esquecer, em hipótese alguma, que a responsabilidade civil subsidiária é do órgão, é da autarquia, juntamente com a clínica de trânsito. Ou seja, se a clínica de trânsito não cumprir, o órgão pode ser demandado também. Então, é isso. Por isso, colocamos aqui essa sugestão. Outra coisa, Doutora, só para entender, a sugestão é no sentido de que o Detran devesse contratar o profissional e não a clínica? Na verdade, assim, a gente tem um problema, né, por conta decorrente da lei, tá? Então, como estamos aqui tratando de soluções, me parece que é um problema que o órgão estadual de trânsito vai ter que resolver, né? Como ele vai tratar essa questão da subcontratação? Porque, de fato, esse profissional, ele não está recebendo sequer o valor da tabela referenciada. Concorda? E como que fica se tiver uma ação trabalhista? A gente tem toda uma normatização que advém do CONTRAN, que é o órgão competente para isso. E ele traz uma referência lá. Ele traz as tabelas, certo? Nós entendemos, só queremos confirmar se a sugestão da ACAC é de que a contratação seja feita diretamente ao médico e ao psicólogo, e não à clínica. É uma, sim, das sugestões, né, para tentar resolver essa questão do objeto do credenciamento, né, até porque não é bem da ACAC, né. Só para lembrar que aí nós temos também uma divergência com o que estabelece a 425, que ela diz de credenciamento de entidades, né, de clínicas. Entidades, mas como, aí eu vou problematizar e vou deixar a pergunta para ser respondida posteriormente, até por conta, né, da extensão aqui. Como o órgão de trânsito vai resolver essa questão, né, em relação à remuneração desses profissionais? Outra coisa, a remuneração desses profissionais, ela está atrelada diretamente com a questão da qualidade do serviço, né? Então, quer dizer, a gente tem honorários ali, a gente tem e a gente tem uma vedação que está lá. Ainda que sejam clínicas, né, a gente tem que saber que esses profissionais, eles têm que receber. É possível que a gente tenha hoje garantido que esses profissionais percebam aqueles honorários que eles são devidos pela prestação de serviço? Me parece que esse é um problema que atinge, sim, o órgão estadual de trânsito, tá? Até porque aqui existe uma vedação no nosso decreto, né? Como eu disse, o Estado do Paraná, ele regulamentou, né? A gente tem uma lei de licitações e decretos regulamentadores do credenciamento. É vedada a subcontratação. Então, me parece que esse é um problema, né? Eu não estou nem despertando uma maior polêmica, mas me parece que esse é um problema que o órgão vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, sob pena de ser até responsabilizado, tá? Outra coisa, de acordo com esse decreto, a gente tem que ter estudo, sim. Em primeiro lugar, lá pelo artigo 37, pela transparência, os decretos, eles trazem, quanto ao objeto, que essas entidades, elas devem estar, sim, localizadas, devem ter a sua localização indicada, municípios,
Deve ter, sim, um estudo de demanda, deve ter toda uma indicação de demanda, né? Agora, sim, a gente também não pode se esquecer que em outros estados a gente já tem, para resolver esse problema da subcontratação, para resolver essa questão referente à remuneração de acordo com o CONTRAN, esses serviços que são objeto dessa portaria em construção, destinados com exclusividade a médicos e psicólogos. O que não quer dizer que não possa ser uma entidade, né, por sócios, né, por médicos, por psicólogos, que são pessoas envolvidas ali diretamente, com maior responsabilidade, e que não queria, e que possam receber, sim, aqueles valores referenciados, correto? Clínicas, né? Até porque aqui o credenciamento ele está buscando o quê? Atividade fim. É uma longa manos do Estado, né? Ou seja, se ele fosse prestar esse serviço, ele prestaria como? Contratando psicólogo e profissionais, e não contratando empresas que simplesmente prestam, né? Enfim, voltando. Esses decretos, e que a gente não pode esquecer, eles vão tratar, sim, da demanda, até porque eles fazem menção à equação econômico-financeira. Não me parece que seja normal, num tipo de contratação, mesmo sendo credenciamento, que só tenha exigências e custos, e que, ao mesmo tempo, as clínicas não tenham, em compensação, uma contrapartida por conta da equação econômico-financeira. Isso é um outro problema que a gente tem que colocar. Então, quer dizer, os custos eles vão aumentando, correto? Não se tem transparência sobre a demanda, é uma coisa que a gente tem que ter, e é para isso que a gente lutou muito, e que ele veio na portaria passada, a questão da demanda, né? Até para quem está querendo se credenciar, né, tem o direito de saber qual é a demanda no mercado, para saber se vale a pena o investimento ou não, né? Vamos lá, artigo 9º, do pagamento decorrente da realização, isso, essa questão eu já abordei aqui rapidamente sobre a questão da responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Existe essa previsão legal, isso não é uma cobrança, a gente está aqui discutindo os problemas que existem hoje, né, e que, de certa forma, o órgão vai ter que enfrentar. Em relação à determinação do CONTRAN, há pouco tempo atrás, o Alexandre comentou aqui com a gente que essas taxas dependem de lei de taxas do Estado. Me parece que o Estado aqui, com todo respeito, é quem tem que se submeter ao CONTRAN, que é o órgão máximo de trânsito. E aí a gente tem um outro problema, né? Que é essa questão das taxas aí. Essa questão do edital da equação econômica financeira é outra questão muito importante, que eu também não vou conseguir adentrar com a profundidade que eu gostaria, mas a gente não tem a contrapartida das exigências, né? O que acontece hoje, e eu acompanho, Alexandre, com todo respeito aqui, desde o edital de 2011, né? A gente conseguiu, inclusive, uma cautelar do desembargador Abraham Lincoln Merheb Calisto, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando adveio essa ideia de que se prestassem outros serviços. Não pode. Esse serviço é com exclusividade, isso está lá, inclusive está com trânsito em julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mas o muito importante foi que o desembargador reconheceu, sim, que no caso das clínicas de trânsito, existe essa equação econômico-financeira, e que o Estado, de alguma forma, ele tem que tentar resolver, né, essa questão, como que ele vai compensar, porque não adianta ter o desconto da taxa, que está lá, inclusive nesse estudo com a promotora Aisha,
com a Procuradoria-Geral. Não adianta a lei, inclusive a gente já fez um pedido há muito tempo atrás para que se desvinculasse as taxas dos médicos e dos psicólogos desse tarifácio total aí do Detran, porque senão sempre vai dar uma confusão, porque daí não consegue aumentar e não consegue chegar no patamar que pelo menos chegue na referência do que diz o CONTRAN, né? Então, assim, essa desvinculação é o que justamente traria a possibilidade de que o Detran, porque várias vezes, inclusive, nas reuniões, o Detran tem prejuízo, isso, aquilo, outro, né? Mas aí é um problema de realmente administração dessa taxa. E a gente sabe, em relação aos médicos, não estamos cobrando, né? Mas estamos, sim, questionando o valor que está bem aquém, e essa limitação do Estado, que de certa forma me parece que não tem competência legal, né, para não cumprir uma determinação, uma resolução de um órgão máximo de trânsito, né. Isso faz com que a gente tenha vivido nesses últimos 10, 11 anos um desmantelamento das clínicas, né. Se o decreto diz, assim como qualquer outro contratado ou licitado aí pelo Estado, que ele tem que aceitar aquela margem de 25% a mais ou de 25% a menos, né, a gente não pode se esquecer que, se alguém não entendeu alguma coisa, acho que pode até perguntar, depois eu posso, se me permitir, esclarecer. A gente não pode se esquecer que toda essa política do Estado, sem levar em conta a competência que está acima, ela vem, sim, de certa forma, desmantelando uma abertura desenfreada de clínicas, que tem que seguir os critérios que a gente tem aqui no estado do Paraná, certo? Seguindo, né? No caso, inclusive, dessa sugestão de clínicas por profissionais e psicólogos, a gente pode ver que eles têm direito, sim, a ter assistentes médicos e psicólogos, o que não configuraria, em hipótese alguma, a questão da subcontratação. O que mais? Sim, não podemos retirar, né, os estudos técnicos e de viabilidade econômica para o fim de fornecer um serviço técnico. Não me parece também que seria uma discricionariedade do órgão estadual de trânsito não fornecer esse estudo, até porque quem está dentro tem o direito de conhecer, de saber qual é a demanda, né, como ela está ocorrendo, e o direito também de quem vai entrar, né. Outra, isso está no decreto, isso é lei, né? Então, quer dizer, para que o serviço seja prestado com qualidade, com eficiência e com tudo mais, a gente tem que ter acesso a esse estudo, sim. Dentre os estudos, né, que definem a demanda do órgão, como determina o decreto regulamentador aqui do estado do Paraná, a gente tem que ter, desde já, a quantidade necessária de credenciados que definem essa demanda, a localização, até porque a administração pública está distrita a esse princípio da juridicidade, né? Ela tem que ter legalidade, ela tem que ter transparência, e me parece que esses estudos que não foram contemplados nessa nova portaria não me é um grande problema. Até eu já coloquei isso para a CAC, né? É uma mera repetição da lei, desde que esses estudos continuem sendo feitos tecnicamente e colocados aí para a informação de todos, né? Inclusive, né, me parece que o Estado pode, sim, ser responsabilizado também por qualquer interessado que não tenha noção, né, de qual é a situação hoje das clínicas de trânsito em relação à demanda, em relação ao tempo ocioso que a clínica tem, né, e resolvam abrir uma empresa e fazer todo esse investimento sem ter esse conhecimento, né? Seria um caso também de responsabilização, né? Outra coisa, né?
Esse desmantelamento e essa abertura e desenfreada, obviamente que a qualidade do serviço vai cair, né? Isso é uma coisa que cabe ao Detran também. Aqui, a gente finaliza essa parte, né, de que esses estudos não estão tão contemplados, mas que devem, ou se não estiverem contemplados por serem mera repetição de lei, eles podem continuar sendo feitos para o conhecimento de todos, por conta da lei da transparência, por conta do decreto. Me parece que a gente tem que cumprir. O estado do Paraná, ele é peculiar. Ele é um dos poucos estados da federação que tem toda uma regulamentação. Então, não me parece que é discricionariedade aqui do órgão, tá? E, vamos lá. A questão dos crachás, né, se o Detran voltará a exigir, eu até já discuti isso em outra situação, em relação a uma questão aqui de sobretaxa, né? Tem o desconto de 80%, o que deixa aquém ainda o valor que os psicólogos e que os médicos recebem. Então, a gente sabe que 10% é uma questão legal que vai para o fundo social de tudo que entra no estado do Paraná, mas a gente sabe que os outros 10%, a única coisa que eu poderia justificá-los, de acordo com o estudo que foi feito na época com o Coronel Pancotti, com a Procuradoria-Geral do Estado, é questão do poder de polícia, né, que o órgão tem. E esse poder de polícia, ele também implica numa fiscalização eficiente, né? Então, assim, essa fiscalização, me parece que esses 10% a título de poder de polícia, tirando os 10% do fundo social, ele vai implicar, sim, numa fiscalização efetiva e sem custos, porque tudo que o Detran já está pleiteando ali nos 10%, depois a gente tem crachá, daí tem custo de crachá, aí tem que fazer o credenciamento individual, daí tem custo. Só que todos esses custos, com todo respeito, Alexandre, ele não tem compensação na equação econômico-financeira. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo que investiu lá atrás, naquele primeiro edital, que tem 60 meses de validade de acordo com a lei de licitações da União, estadual e tudo mais, ele vem numa derrocada, porque ele tem cada vez mais custos, ele já tem o desconto dos 10%, correto, do poder de polícia, de fiscalização, e ainda ele tem que pagar por todo e qualquer serviço, inclusive esse do crachá. Então, mais uma problematização colocada aqui pela CAC, tá? Para que seja enfrentada de acordo com a lei, realmente, e para que a gente conclua que não é essa questão do 20%, ela não está exatamente numa questão legal. É 10% do fundo social, e aí sim é uma lei de tudo que entra no Estado, certo? E 10%, inclusive na época, foi discutido se seria 5%, se seria 8%, até que chegaram no 10%, por conta do poder de polícia. Está lá, né? Na promotoria do patrimônio público com a promotora Aixa. Bom, vamos lá. A credenciada deve disponibilizar todos os materiais, equipamentos, quer dizer, em relação à instalação do ar-condicionado. É mais uma descompensação. Doutora, né? Doutora, deixa eu só fazer um parênteses aí, aproveitando essa fala com relação às taxas. Pois não. Primeiro, nosso entendimento é de que a taxa é o serviço que o Estado recebe. Não há nenhuma obrigatoriedade ou nenhuma vinculação direta com o valor que o Estado recebe e o valor da contratação do serviço pelo Estado. Não é porque a taxa custa 10 que o Estado tem que contratar um serviço por 10. Ele vai contratar por 1, por 2, por 5, enfim. Além disso, essa conta, e isso é só para deixar registrado, tá? Essa conta de que quanto da taxa vai para outro fundo, na verdade, 60% das taxas do Detran vão para outros fundos. Então, para o Detran, há um prejuízo anual na casa dos 70 milhões de reais com a contratação das clínicas. Isso
nós pagando às clínicas um valor equivalente a 80% do valor arrecadado com taxas. Pois é, concordo. É a forma que foi colocado isso no edital, inclusive, dizendo que a contratação ela se dará com um pagamento equivalente a 80%. Nunca deveria ter se colocado isso, né? Deveria ter se colocado o valor da contratação e ponto. Mas, enfim, era só para fazer esse parênteses, eu acho que pode continuar, nós não vamos hoje... Não, eu concordo. Eu concordo. Isso, eu concordo, e eu tenho conhecimento acerca do prejuízo do Detran, mas me parece que daí, assim, essa é uma questão política e quem decide subsidiar é o Estado, mas não pode ser isso não pode ser repassado aos profissionais que estão lá e que têm os seus honorários, e veja, não é nem uma questão de portaria, né? Esses honorários, eles advêm de uma resolução do CONTRAN, que é o órgão máximo de trânsito. Quando tudo começou, quando adveio o Código de Trânsito Brasileiro em 97, quando adveio o CONTRAN, quando adveio a Lei de Licitações do Estado do Paraná, o decreto e todo esse sistema, porque a gente não pode interpretar as coisas separadamente. Então, me parece que esse prejuízo, com todo respeito, Alexandre, é uma questão de política do Estado, mas essa política ela não pode ser repassada, né, para quem está prestando esse serviço. Eu concordo que possa ter, né? Agora, sim, por que a gente não pode chegar numa referência, né? Um exemplo, não é uma cobrança. Por que o Detran, então, não coloca uma política para chegar numa referência das tabelas indicadas pelo CONTRAN? Porque a especialização, o psicólogo e o médico tem que ter, porque a resolução do CONTRAN determina. A sala tem que ter tal especificação, porque a resolução do CONTRAN determina. Ou seja, mas a taxa, a contrapartida, não é uma questão da portaria, né? E aí é uma questão de política de Estado, né? E aí me parece que está com vocês mesmo, não nos cabe. Mas... Elaine, só para a gente não alongar muito, para a gente não estender demais, né? Eu pedia só para você poder agilizar um pouquinho. Eu vou dar continuidade. Porque tem várias aqui situações que foram colocadas no chat, que eu também... Então, pois não, Alexandre. Dando continuidade nessa questão da fiscalização e dessa importância da fiscalização, eu retomo novamente todo esse sistema para dizer que em 90, quando iniciaram essas terceirizações, ninguém tinha ideia da responsabilidade civil. E aqui eu até me aproprio, né, de um artigo da professora Veida, que é esposa do nosso maior administrativista do Brasil, Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? E ela está falando justamente sobre os riscos, né, desse perfil do credenciamento que foi traçado no Brasil e dos riscos dessa discricionariedade, né, que é imposta. Então, eu não posso deixar aqui de lembrar essa questão da fiscalização, essa questão da abertura desenfreada sem seguir os critérios técnicos que estão na lei, né, e tudo mais. Vamos lá. Como eu disse, já temos uma decisão aqui transitada em julgado do desembargador Abraham Lincoln Merheb Calisto, né? Então, assim, o que a gente quer? A gente quer que o órgão, com essa nova administração democrática, que ele venha atuar com essa diligência. E tomar cuidado e prestar atenção em quem realmente está prestando esse serviço de forma adequada, atualizada, que seja prestado com qualidade, mas que para tudo isso a gente tem que ter uma compensação. E que durante todos esses anos é fácil, né, resgatar com um economista o quanto que foi defasado, né, o investimento da clínica em detrimento daquilo que a clínica vem recebendo hoje, né? Então aqui a gente traz uma comparação ainda com os outros editais atualizados de outros estados, né? Com os seus critérios, ponderando algumas limitações, sim. Aqui a gente tinha essa questão de uma proposta inicial, e essa proposta inicial, ela cabe também num outro dever do Estado, que é o dever de fomentar uma região que precise, ou alguma coisa a mais. Olha, talvez aqui esteja saturado, é o que diz o número, não estou dizendo não, mas aqui está meio saturado, mas talvez em tal região seja possível. Isso é fomento, e me parece que a administração pública, sim, ela deve fomentar.
Então, assim, esses outros estados, eles chegaram em critérios técnicos para que fosse mantida a distribuição equitativa, né, das clínicas, mas que fosse possível manter a qualidade do serviço público prestado, mas essa qualidade do serviço garantindo, sim, a equação econômico-financeira, ou seja, todo o investimento que a clínica faz, né? Agora a gente tem aí uma nova sugestão, que é a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado, além de ser caro, ele tem um custo de luz mensal que vai encarecer, que vai aumentar, né? E que também a gente não conseguiu achar um fundamento. Talvez, assim, em algumas regiões em que, ainda mais agora, né, com essa questão da pandemia, uma clínica que tem 2 salas, 3 salas, ter que comprar três ter que comprar, ser obrigada a comprar, ser obrigada a deixar ligado, quer dizer, vai aumentar brutalmente o consumo da luz, sem ter uma exigência, um fundamento legal, quer dizer, tem uma sala ali que está aberta, não é uma sala que está fechada, não é uma sala de aula que a gente tem 30 alunos. Me parece que essa é uma questão discricionária ali da clínica, né, a não ser que ela não tenha uma ventilação adequada. Em especial Curitiba, que é uma cidade que eu mesma praticamente não trabalho com o meu ar-condicionado ligado. Eu abro minha janela e trabalho com a janela aberta. Mas, enfim. Elaine, assim, a gente está se estendendo demais na audiência, eu vou te posicionar a situação. Com relação a todos esses questionários, eu pedi para vocês, para dar uma esclarecida, né, com relação, para posicionar os demais, né, porque eles vão disponibilizar isso também nos portais, todas as questões levantadas, né, escritas ali. O que acontece? Nesse momento, a área técnica já tem a ciência, todos os problemas, mais aquilo que você que também já está relatado, que inclusive eu tenho que fazer a leitura ali de umas mensagens encaminhadas, e até a gente vai sugerir que a área técnica da comissão, em contato com a nossa assessoria jurídica, trabalhe em conjunto para elaborar uma resposta suficiente, legalmente suficiente para vocês, em relação a esses pontos todos, né? Eu sei que são muitos pontos, questões, sugestões, questionamentos, né, que vocês levantaram, situações que vocês nos trouxeram em relação às clínicas, né? Nós temos que ver toda a legalidade, todos os critérios legais, técnicos, né, para que aquele edital, aquela minuta, na verdade, aqui nós estamos falando com uma minuta ainda, né? Para que aquela minuta se torne um edital que atenta ao que a gente chama o credenciamento. Isso. Então, assim, desculpe interromper, é que a gente vai se estendendo ao credenciamento. Às vezes eu preciso também deixar que outros membros que estão participando também queiram dar a sua contribuição. Desculpe ter interrompido, mas é que assim, para a gente poder não se estender demais, né? Alexandre, poderia concluir a fala da doutora Elaine, só com resumido bem rapidinho? Sim. Aqui é a Mariana. Só para concluir essa questão das sugestões que a gente deu e do posicionamento em relação a essa sobretaxa que a doutora Elaine citou, porque assim, como o nosso valor defasado há muito tempo, principalmente o valor do exame médico, né? Então ele está aquém de todos os outros estados do país. Temos também essa questão do reajuste, que faz 2 anos que nós não temos reajuste, tudo teve reajuste, né? O senhor sabe, em testes e tudo mais. Então, todas as inflações, e a gente não teve reajuste dessa taxa também, que é a taxa do Detran, na verdade, né? Como vocês sabem, a gente só recebe os 80%. Mas o que a gente fala daí é essa contrapartida. Porque, assim, a gente tem, como a doutora Helena estava falando, taxa anual do credenciamento, taxa da vistoria, taxa do crachá, enfim, tudo que é taxa. E daí, assim, e equipamentos. Então, a gente tem que ter os equipamentos de biometria,
tem que ter a sala assim, tudo mais, todas essas exigências de infraestrutura e assinatura digital e tudo mais para poder ter o trabalho, mas a gente não tem essa contrapartida do valor que a gente recebe daí do atendimento do usuário, né, que está defasado, ainda por cima tem os 80%, os 20% de desconto e não teve reajuste. Então, a questão do ar-condicionado é só mais uma, sabe, que a gente cita no final das nossas sugestões, que assim, a gente compreende que tem muitas cidades no estado que realmente precisa, por essas questões climáticas, a gente entende, mas assim, a gente não conseguiu encontrar nenhum fundamento legal, nenhuma normativa, nenhuma resolução, nem do Conselho Federal de Medicina que obriga a essa exigência de ter ar-condicionado na sala da avaliação individual e da coletiva. Ainda mais hoje, toda a sociedade de infectologia que a gente for pesquisar, for questionar isso, vai falar, não, sala com janela aberta. Então, a gente compreende, uma sala que não tenha janelas, sim, porque o Conselho Federal de Psicologia determina, né, tem que ter ventilação adequada. Então, uma sala que não tenha janela, tudo bem, né? Tem que ter, assim, alguma ventilação ali, com certeza, com a instalação de um ar-condicionado fixo, por exemplo, né? Mas, nas salas em que tem janelas, que tem janelas grandes, hoje, com a questão da pandemia, a gente tem que estar com a ventilação natural, essa é a preferência. Inclusive, na minuta, ele começa falando no artigo da preferência da ventilação natural, mas depois ele entra como se fosse uma exigência para nós. Então, a gente tem que ter na sala da avaliação psicológica, tem que ter mesa, tem que ter cadeira, tem que ter ar-condicionado, né? Tipo, é uma coisa que a gente não encontrou um fundamento legal, porque não tem nenhuma resolução. E outra coisa que eu queria só para finalizar, que eu percebo que é uma cultura que existe aqui no estado do Paraná, de comparação das clínicas de trânsito, na verdade, não comparação das clínicas de trânsito com instituição de ensino, na verdade é porque, assim, o credenciamento das clínicas é, bem dizer, novo, perto dos outros agentes externos. Nós temos 11 anos, né, de credenciamento das clínicas, desde o edital de 2008. Então, assim, antes desse período, antes de 11 anos atrás, quem prestava esse serviço de atendimento ao usuário de avaliação de perícia psicológica e médica era uma instituição de ensino conveniada com o DETRAN, era a PUC. Então, naquela época, toda concentrada dentro da PUC, dentro do DETRAN, em uma única localidade, as salas para avaliação coletiva eram para 40, 50 pessoas. Então, assim, por exemplo, aí a gente cita também a importância de ter uma lousa mesmo, para de repente precisar explicar, tirar alguma dúvida de alguém, uma lousa bem grande na sala de avaliação coletiva, porque é para 50 pessoas. Depois do credenciamento das entidades das clínicas, isso foi diminuindo, é óbvio, porque foi dividindo toda essa demanda para as clínicas. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem necessidade de ter uma lousa enorme, gigante, ainda mais de um tamanho que é uma comercialização que nem existe, que diz ali na minuta, repetindo o edital de 2015-303. Então, é uma medida que nem existe, essa medida de lousa para comprar, e não existe nenhum manual de psicologia, nenhuma normativa do Conselho que obriga a gente a ter esse tipo de equipamento. Então, assim, isso que eu falo dessa cultura, que antes era instituição de ensino. Outra coisa, o credenciamento, agentes externos no DETRAN, CFC, sempre foi assim. Então, assim, a gente queria só deixar claro para evitar essa comparação e começar a mudar assim, essa cultura, esse questionamento, esse conceito das clínicas de trânsito como um agente externo, como se fosse uma instituição de ensino, como é o CFC. Então, o CFC está ali para formar, para ensinar as pessoas, as aulas teóricas, a legislação, enfim. Nós não estamos ali para ensinar. Então, a nossa função, nossa finalidade, ela não é pedagógica, a nossa sala não é de aula, ela é de perícia, então não precisa ali ter o ar-condicionado, porque não é uma sala que vai ter 50 pessoas, e também não necessariamente ter lousa. Então, o que a gente fala, assim, que são compensatórios que a gente não tem. Então, tem muita exigência pequena, é R$20 a taxa do crachá, mas, pô, toda vez que você vai agora para atendente também vai precisar, antes não precisava. Teve um período que a gente não precisou ter para atendente, a COGS eliminou essa questão, aí agora então a gente vai voltar, tanto que até a gente questiona isso nas nossas sugestões. Mas, enfim, o que a gente queria deixar claro é isso, que a gente está trabalhando e acaba sendo, assim, um sucateamento da nossa profissão, porque a gente tem muita exigência e não tem essa contrapartida. E é isso. Obrigada. Desculpa se eu me confundi. Ok. Você pode só fechar seu áudio? Posso. Eu vou fazer uma leitura agora, tá, para ficar o registro para todos, das contribuições dadas pelo chat. Tá?
A Rosângela Macron, no momento da explanação da Elaine Silvério, entender que as clínicas têm custos fixos a cobrir, aquela questão dos custos fixos, né? A Jane Machado, no momento, como ela colocou naquele momento da explanação, mas para ficar o registro, na verdade, o que a doutora Elaine está querendo dizer é que a clínica não tem condições financeiras para pagar os profissionais de acordo com os respectivos conselhos, e o DETRAN tem uma responsabilidade conjunta nisso, por não pagar o valor que nos possibilite pagar por esses serviços de modo adequado aos profissionais. Então, a Jane Machado, há 29 minutos, ela passou essa mensagem para nós. A Márcia Sarves colocou isso. E não há questionamento sobre credenciamento continuar sendo por PJ. A CAC não defende o credenciamento por pessoa jurídica. Pessoa física, desculpe, pessoa física. Doutora, eu acho importante esclarecer. Então, ficou o registro, na verdade, ela não questiona sobre, simplesmente faz esse posicionamento. Tá? Pode ter ficado entendido, mas é esse posicionamento. E Vanessa Gebert, ela colocou que está confuso esse pronunciamento, não entrou no procedimento. A Rosângela Macron, com relação exato à Márcia, acho que é da Márcia Sar, somos a favor do credenciamento de clínicas PJ e não profissional. O órgão credencia pessoa jurídica, suas formas de cotação é de sua liberalidade, desde que atenda às normas técnicas exigidas na portaria. Okay? A Regiane Wittiski, desculpe se eu falei errado sobre o nome, o discurso aponta sobre a responsabilidade do Estado pela equação econômica financeira e a abertura desenfreada de credenciadas. Sim, a defesa é referente ao aumento dos valores para que possamos pagar adequadamente os profissionais. Só fazer um parênteses, para ficar registrado na ata. O credenciamento a gente não pode limitar, a gente pode fazer estudos, mas a gente não pode limitar. Então, a gente não pode fazer limitadores no credenciamento, né? Legalmente. Só para deixar o registro. Daí a Rosângela Macron corroborou com a formação da Regiane. Uma contribuição da Clínica Rebouças. Ao término do pronunciamento da doutora Elaine, é importante deixar esse posicionamento claro para todos e responder novamente à pergunta do Gustavo para concluir o tema. Aquela pergunta que já está respondida anteriormente, que acho que ficou entendido aqui da defesa de pessoa física, credenciamento somente pessoa física e não pessoa jurídica. Tá? Então, já está respondido anteriormente, a resposta já está feita anteriormente ali na própria mensagem anterior. Né? Edgar Nazareno Celeiro de Lima, importante realmente continuar credenciamento por pessoa jurídica, como a atual exclusividade dos atendimentos, com valor justo, seguindo a especialidade dos profissionais, para ter a devida qualidade nos serviços prestados. Essa é a contribuição do Edgar Nazareno Celeiro de Lima. Fabíola Campos, sobre o ar-condicionado, não esquecendo que a vigilância sanitária cobra laudo de limpeza, o que gera mais gastos. Então, é a contribuição da Fabíola Campos. O Edgar Nazareno Celeiro de Lima, além das exigências que podem ser revistas, a corresponsabilidade do DETRAN nos parece clara. Então, essa é uma contribuição dele nesse processo. A Jane Machado, ela coloca sobre o ar-condicionado, é importante salientar que os órgãos que norteiam o nosso trabalho não exigem esse equipamento, pois se trata de um luxo que é totalmente dispensável e impossível de ser mantido pelas clínicas de acordo com as taxas atualmente repassadas para as credenciadas. A Jane Machado pede a fala. Por favor, Jane, pode falar.
Bom dia a todos. Eu gostaria de ser bem breve e simplesmente acrescentar, né, nessa discussão o fato de que os reajustes, eles não são feitos, não são realizados desde 2019. Então, existe toda uma explicação em cima de leis, né, da forma como o DETRAN funciona, para justificar o não aumento dos valores a serem repassados para as clínicas. Então, eu gostaria de deixar aqui anotado, né, para que a gente comece a pensar também que as clínicas, elas não obedecem os mesmos critérios que o DETRAN. Então, nós temos valores para nós exercermos a nossa função, oferecermos esse serviço ao DETRAN, nós temos insumos, nós temos mão de obra, nós temos outras coisas, cujas taxas, né, cujos valores, eles advêm de aumentos progressivos. Então, nosso aluguel, por exemplo, o aluguel das clínicas, todo ano sofre aumento, sofre reajuste. O salário dos nossos funcionários, né, o valor da diarista da limpeza, tudo sofre reajuste que não acompanha o valor das taxas do DETRAN. Então, isso tudo, se a gente caracterizar como insumo para a produção do nosso serviço, nós temos um valor super alto de reajuste a cada ano, né? Muitas vezes até 2 vezes por ano. Então, nós precisamos parar e pensar um pouquinho nisso, na viabilidade econômica mesmo. E não somente em questão da porcentagem de repasse que o DETRAN nos traz, mas esse reajuste, ele se faz necessário. Então, era só para deixar bem claro, né, que essa equação financeira, ela realmente não fecha por conta dessa diferença de reajuste dos nossos serviços, que eles advêm de outras tabelas, né, de outras fontes. Então, é só para deixar registrado mesmo, para que vocês possam pensar a respeito disso também, né, quando pensar a respeito do nosso aumento, dos nossos valores de taxas. E isso acaba acarretando no valor final extremamente reduzido para o profissional que está lá na ponta executando o serviço, né. Então, não só a clínica perde, mas com certeza quem perde mais é o executor do serviço, que é o profissional psicólogo ou médico que está na ponta disso tudo. Tá bom? Okay. Então, acho que seria isso a minha contribuição. Obrigada. Obrigado. Elaine Falcão, só se puder ser rápida, eu vou te abrir o espaço para você esclarecer aquilo que você colocou aqui, esclarecer mal entendido. Elaine? Enquanto a Elaine não entra, eu vou pedir para a Vanessa Monte, agora ela já conseguiu ter acesso àquela questão que foi levantada anteriormente, se ela puder eu estou estudando a palavra para você, se você puder se pronunciar. Olá, bom dia a todas e todos. Agora arrumei o microfone, muito obrigada pela espera e paciência, pessoal. Eu só queria reforçar mais uma vez que, embora a gente tenha de clínicas credenciadas no contexto pericial, né, diferente de considerar os profissionais somente como testadores, que a gente tem trabalhado muito em prol de que não se tenha essa compreensão, e sim da avaliação como um todo. Então, portanto, eu gostaria de deixar registrado que sim, nós temos um papel social a cumprir também, e a abertura da possibilidade de fazer outros tipos de trabalho envolvendo a psicologia trânsito enquanto especialistas possibilita que a gente não fique discutindo pequenos gastos, ou então abra a possibilidade... Vanessa, sumiu o seu áudio. Vanessa? Sim, ter um outro remuneração também. Para que caso então nessa discussão tão delicada a respeito de ar-condicionado ou outros detalhes que também são importantes, dependendo da cidade que a gente está. Na minha cidade, Foz do Iguaçu, 40 graus, então, muito bem como acontece em outras realidades dos colégios. Ok? Obrigada. Só para a gente, eu vou dar a palavra para a Elaine, se puder ser breve. Então, rapidamente, não é que a ANCAC defenda o credenciamento de médicos ou de profissionais
autônomos, enfim, como acontece aí no estado de São Paulo ou qualquer outra coisa assim. Isso foi apenas utilizado como exemplo para problematizar a questão dos valores que são repassados, né, e da importância que o órgão tem, em especial em relação à responsabilidade civil. Isso foi simplesmente um exemplo. Em hipótese alguma, continuamos aqui discutindo exatamente como diz o Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aspecto, foi extremamente legalista. Entidade privada, né? Agora, sim, como o órgão vai resolver essa questão de uma eventual subcontratação que é vedada pela lei, ou qualquer outra situação, isso é um problema político do órgão, certo? Isso só foi utilizado como exemplo, certo? Então, assim, continuamos, obviamente, né? É uma associação de clínicas, né? Não uma associação de profissionais. Então, eu sinto muito aí pelo mal-entendido, mas foi apenas utilizado como exemplo, né? Para a gente saber que pensar nessa questão aí de subcontratação, pensar, enfim, problematizei isso para deixar para que o órgão resolva essa situação. Obrigada. Ok. Mais alguém queira se pronunciar? Alexandro, eu gostaria só de fazer um adendo que você acabou de falar em relação ao credenciamento, que não pode ser limitado, o credenciamento tem que ser a todos. A gente justamente escreve e discute, pesquisa muito isso, faz desde 2012 que a gente tem a Constituição formalizada da ACAC, da associação, né? Todos os outros estados do Brasil têm critérios para contratação de clínicas, tá? Para abertura de novos credenciamentos de clínicas de trânsito. Todos os estados do Brasil têm isso. Claro que tem estados que têm essas particularidades que exatamente o próprio estado acaba podendo definir, como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas a maioria dos estados que têm entidades contratadas, que são clínicas de trânsito que funcionam, existem critérios para abertura, então o credenciamento é aberto a todos, desde que tenha algum critério para contratar, alguma justificativa para contratação. Inclusive, tem estados que nem tem o nosso decreto estadual, que a doutora Elaine citou, que é o 15.608/2007, acertei, a gente decorou já o número do decreto, que ele estabelece especificamente as justificativas, os critérios para a contratação, sim, de abertura de clínicas. Então, sim, nós temos critérios para abrir clínicas novas ou não. E um deles é o estudo por demanda, que é esse que a doutora Elaine também citou, que aqui na minuta não contempla, que está escrito em lei, inclusive nesse decreto, está regulamentado, a obrigação do órgão de demonstrar, de ter essa transparência das estatísticas e dos estudos anuais, aquele relatório anual que a gente sugeriu, inclusive, lá em 2015, na época da elaboração da 303, e agora nessa minuta não contempla esse relatório anual das estatísticas das clínicas, quantas clínicas tem. Então, assim, essa é uma questão que acaba assim, ajudando, justificando, embasando esse critério por demanda, que é algo que a gente acaba sugerindo, que em vários estados, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, eles utilizam, Tocantins, utilizam esse tipo de critério para abertura de novas clínicas. Né? Então, só queria deixar bem claro que existe sim essa possibilidade e é regulamentada, existe em lei aqui no estado do Paraná. Ok, obrigado. Me permite um instante? Ercílio. Sim, por gentileza. Pode. A minha audição aqui está muito ruim, mas pergunto se estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pois não. Vejam que, com referência ao reajuste, ontem eu soube que aumentaram os pedágios. Quem aumenta? Governo. Ontem eu recebi uma carta do órgão de água e esgoto que está aumentando em 9%. A quem pertence? Empresa governamental. Ontem também foi aumentado o trajeto das balsas. Enfim, existe aumento sim, e o governo dá esse aumento. Então eu vejo mais uma razão para nós pleitarmos um reajuste. Era isso. Obrigado. Alexandre, eu queria poder complementar também a fala da Mariana.
Qual? A Regiane, da CAC. Ok, pode. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta ao órgão. Se, no entendimento do órgão, o credenciamento ele tem que ficar aberto, a gente sabe que sim, pelo período lá de 5 anos. Por que os outros estados conseguem estabelecer um critério de demanda? Porque só o Paraná tem que permanecer aberto, credenciando desenfreadamente, sem estabelecer um critério de demanda. Só o Paraná que está certo nessa questão de licitação e de credenciamento, os outros estados estão todos errados, estão com o credenciamento fechado, onde vem investidor de Manaus abrir clínica, porque lá em Manaus está fechado, mas no Paraná está aberto. Então, eu queria deixar essa pergunta aí no ar, para os senhores pensarem por que só o Paraná consegue deixar o credenciamento aberto e nos outros estados conseguem se estabelecer critérios de demanda. Obrigada. Quanto a isso, me permite mais um adendo? Se pode, só para a gente poder encerrar. Pode falar. Tá. Então, me permite mais um adendo. Aqui em Santa Catarina, a atual direção do DETRAN, ela resolveu fazer um chamamento público liberando os credenciamentos. A Ampesc, que é a CAT daqui, entrou na justiça e ganhou no TRF4 de tal maneira que ela teve que descredenciar todas as clínicas que entraram nesse governo. E agora a briga segue, não sei como vai ser daqui para frente. Mas a Ampesc local, a nossa associação daqui, já ganhou no TRF4 impedindo a abertura de clínicas por incapacidade econômica da manutenção dos atuais. Só acrescentando. Muito obrigado. Ficou registrado tanto a pergunta, ela vai ficar registrada em ata, para que seja respondida. Né? Todas as contribuições são... O intuito da audiência pública é justamente esse, né? Antes que a gente possa startar um procedimento, a gente tem esse contato com as áreas, né, que atuam para que a gente solucione problemas, dúvidas, questões e tal. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que foi bem salutar as questões levantadas, os questionamentos. Sim, nós vamos agora, com relação aos questionamentos da CAC, claro, nós vamos fazer uma análise tanto técnica quanto jurídica, né? E assim que tivermos todo esse resultado de avaliação e essas perguntas levantadas nessa nossa reunião também, né? Porque vai ficar tudo registrado, está sendo registrado, nós repassaremos tudo isso para aqueles que se credenciaram e deixaremos disponibilizado no nosso portal do DETRAN, na área de editais, onde estava disponibilizado o edital do credenciamento, da audiência pública, e no portal do GMS, que é o portal oficial de publicações de editais do Estado do Paraná. Para finalizar, eu agradeço a participação de todos, né? Foi bem construtivo. Claro, há muitas divergências, algumas divergências, né, em relação ao que foi disponibilizado de documentação disponibilizada para vocês. Vai ser analisado isso, né? E vamos, finalizada essa análise, disponibilizar a todos o resultado da avaliação dessa audiência pública. Eu peço a alguém da mesa que queira falar mais alguma coisa? Não? Então, já que nós não temos mais manifestação... Então, nós recebemos também hoje pela manhã, uma da Rosângela. Só que também, como foi recebida, ela encaminhou ontem, mas nós não recebemos no e-mail oficial, então ela repassou hoje de novo no Gmail, mas também ainda vai ter que ser repassada para a área técnica, e daí a gente disponibiliza na sequência, junto com a ata, tanto os questionamentos que foram feitos hoje pela manhã pela senhora Rosângela Bacron,
e quanto às respostas também daí junto com a ata. Isso, porque como a Ana Paula aqui, ela é também membro da nossa comissão, ela levantou, como foi recebido agora, não deu tempo hábil de repassar os questionamentos da Rosângela para as áreas técnicas, para que nessa reunião nós pudéssemos avaliar, ou ter respostas, ou passar. Então, assim, os questionamentos da Rosângela, que chegou para nós agora, nós também será parte de avaliação e também será respondido juntamente com os demais. Ok? Para finalizarmos essa reunião, mais alguém queira se pronunciar para fazer um encerramento? A Márcia Sar está pedindo. Oi, pessoal. Estão me vendo e ouvindo? Sim, pode falar. Tá, então boa tarde. Eu só queria fazer uma única colocação em relação à entrevista devolutiva, né? Que foi um pedido, acho que da Vanessa lá no começo, e o Gustavo até citou a tabela que a gente tem de referência, né? E sim, a avaliação, essa devolutiva, essa entrevista devolutiva, ela faz parte do nosso trabalho, sem dúvida. Mas a própria tabela de referência do Conselho de Psicologia estabelece valor para essa avaliação, essa entrevista devolutiva, tá? Não sendo possível a questão de valorar ela, a gente precisa pensar na prática. Existem casos em que a gente oferta a entrevista devolutiva como direito do cidadão durante 1, 2, 3, 12 vezes. E já aconteceram casos de um cidadão desmarcar por 12 vezes um horário que tinha sido agendado para ele. Então, nós estamos ofertando. A questão que a gente pede é para que vocês avaliem, inclusive, essa possibilidade de limitar a quantidade de vezes que a gente precisa ofertar a entrevista devolutiva. Porque realmente isso se torna extremamente difícil, né, para os profissionais. Então, essa era uma questão que eu queria só, justamente porque foi trazida a questão, né, da tabela, e que existe sim um referencial, inclusive, de valor para esse tipo de atendimento psicológico. Rosângela? Rosângela, pode falar? Bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer, então, algumas complementações, já que houve, acho que, um problema técnico no recebimento da minha manifestação. Com relação à questão do ar-condicionado, que as meninas referiram aí há pouco, eu acho que é um caso pontual. O nosso próprio conselho, ele não exige, desde que nós tenhamos ventilação e iluminação adequada. É claro que existem aqueles locais em que seria necessário, então acho que isso cabe uma questão um pouco mais de avaliação e não uma exigência final. Com relação às renovações anual de cada 12 meses, a sugestão ficaria aí no sentido de desburocratizar um pouco o serviço e que nesse momento nós apresentaríamos apenas aqueles documentos que são passíveis de vencimento. Com relação à questão de taxas, fica a minha sugestão, está descrito no documento, vocês vão ter vistas depois, a sugestão de repente, desvincular as taxas de avaliação médica e psicológica do DETRAN. Seria um outro ponto importante. Depois, lá no artigo 12, se coloca no momento de credenciamento que os cursos para inclusão de novo profissional no quadro de uma nova clínica, que todo profissional, mesmo que ele já esteja credenciado e prestando serviço a uma outra clínica, ele seja obrigado a participar do curso inicial de treinamento. Então, eu vejo como desnecessário, porque o profissional, às vezes, já está atuando ali há 10, 12 anos, vai ter todo aí desde deslocamento, tempo, então eu vejo que acaba sendo desnecessário esse momento, diferente, é claro, de uma convocação para uma capacitação, alguma orientação, enfim, cursos mais direcionados. Então, seria aí a exclusão desses profissionais que já prestam os serviços nesses treinamentos aí, para esses treinamentos iniciais.
Só essa questão aí do treinamento inicial, só para esclarecer que não há essa necessidade, tá? Não há essa obrigatoriedade. Treinamento inicial é uma vez só. Ele está escrito, acho que no artigo 12. Nós vamos verificar como está escrito, se deu margem a essa interpretação, já antecipamos que não é a interpretação correta, tá? Correto. Uma outra questão seria para uma verificação com relação às biometrias. Se realmente nós não podemos aí estar equiparando um pouco mais o profissional psicólogo com o médico, até que a gente utilize aí o certificado digital, para que pelo menos as nossas digitais sejam passadas de hora em hora, e não a cada atendimento, porque quando nós temos reavaliações de 10, 20 minutos, muitas vezes esse deslocamento de sala-recepção, acaba tumultuando o nosso trabalho e até a nossa concentração. Então, é um ponto a ser verificado. A outra questão foi com relação à questão de multas lá e sanções, que eu só gostaria de ressaltar o seguinte: existem lá a questão de multa, suspensão, multa de até 40%. Então, eu gostaria que se revesse essa questão no seguinte sentido: se caberia aí que as irregularidades fossem apuradas mediante processo administrativo interno, para que se desse aí a questão da ampla defesa e contraditório, para que a clínica que realmente estivesse envolvida em delitos mais graves não fosse penalizada apenas com essa questão do 40%, porque fica uma coisa um pouco ilegal e imoral. Eu cometo o ato ilícito, tá? Depois eu pago e eu volto a atuar como aqueles que estão prestando serviço de forma correta. Então, como profissional, eu acho que nós temos que banir do nosso meio esse profissional, essa clínica, que nos desqualifica diante da sociedade. Nós precisamos de credibilidade para trabalhar. Nós viemos de uma luta imensa agora, politicamente, para derrubar a PL que nos tirava o direito de trabalhar. Hoje nós estamos no código como especialistas. Então eu vejo que nós precisamos pensar com relação a essa questão. Pago 40% e volta a trabalhar, usando material psicológico inadequado através de cópia, utilizando o profissional médico não credenciado, usa o token de um para fazer o exame do outro, tá? Assinando de forma digital errada. Ao invés de fazer uma entrevista psicológica adequada, por exemplo, eu entrego um questionário na recepção. Então, eu penso que problemas graves como esse devem ser apurados e punidos de forma adequada. Nós não precisamos de profissionais assim no mercado. Eu acho que essas eram as contribuições que nós precisávamos colocar. Eu concordo com relação às nossas taxas precisam ser revistas, mas com relação à reserva de mercado e contratação, a minha posição é de que, a partir do momento que a clínica ela se credencia junto ao Detran, ela também tem liberalidade para poder atuar e contratar dentro das suas possibilidades. É claro que a gente gostaria de pagar melhor o profissional que presta serviços, mas nós também temos que pesar por esse lado. Essa seria, nesse momento aí, a minha contribuição, já que a minha manifestação chegou atrasada. Muito obrigada. Na sequência aqui, nós recebemos uma solicitação da Márcia Sar, que também gostaria de colocar uma única questão sobre a entrevista devolutiva. Já foi, eu já posicionei. A próxima... Vamos tentar por 10 minutos. Sim, Rediane, pode abrir o áudio. Para mim, não ficou muito claro o objeto do edital. O primeiro item, né, obter informações técnicas necessárias para a condução do edital, tranquilo. O segundo item, esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos pelos usuários na execução do objeto.
Para mim não ficou claro esse item, não sei, foi explicado no início, mas eu não consegui entender esse segundo objeto. O que tem a ver a questão dos usuários? Você pode explicar, por gentileza? Do item 2 do objetivo do edital da audiência pública, né? Isso, aham. Porque, assim, a audiência pública, ela não, embora direcionada para as clínicas, ela é pública. Então, assim, nós temos pessoas físicas participando, usuários, ela é aberta a toda a população, tá? Então, esse é um item, mais complementar do edital mesmo. Caso entrasse uma dúvida de um usuário, é isso? Isso, aham. Entendi, então, muito obrigada. Tá? Nós recebemos ali também mais mensagens no chat ali. Eu não sei, aqui a Rosângela já fez a complementação que ela pediu, Márcia também, Jane Machado. Eu vou fazer a leitura aqui, tá? A Jane colocou aqui. Deixando aqui também o registro, nossos serviços são realizados mediante produtos, equipamentos, manutenções e mão de obra que obedecem outros critérios de aumento de valores. Esses aumentos desequilibram a situação financeira no que tange aos custos que a clínica tem. Fabiola Campos também fez um complemento aqui. Aumento de salário, vale-refeição, transporte, impostos, equipamentos de limpeza, aluguel e tudo mais que é essencial ao nosso funcionamento. Foi reajustado. É preciso levar isso em consideração para que haja equilíbrio financeiro. E reforço o que disse o Dr. Hercílio. Outros prestadores receberam autorização para aumento de taxas de serviço, por que não as clínicas? Edgar Nazareno Celeira de Lima, perfeita colocação sobre a biometria a cada atendimento, se torna inviável. Márcia Sar, Rosângela, em resposta a Rosângela Bacron, maravilhosa essa colocação. Regiane, isso aí, temos que expurgar esses maus profissionais e não pagar os 40%. Aqui, Vanessa Monte está pedindo o canal do YouTube, tá? Na sequência, a gente coloca ali no chat o link do YouTube para vocês poderem assistir de novo. Mariana está questionando os índices das multas, tá? Multas de 10%, 25% e 40% enriquecimento ilícito e qual a finalidade da penalidade. Edgar Nazareno Celeira de Lima. Após toda a luta estar no Código de Trânsito, especialização tem que ser valorizada. E para que todos consigam nos ver dessa forma, principalmente o Detran, que sempre utilizou a classificação de parceiros. A Márcia Sá já colocou o link do YouTube ali. O Edgar está fazendo também um questionamento aqui relacionado ao artigo 108 do edital. Eu vou fazer a leitura, mas ele vai ser respondido depois na ata, tá? Artigo 108. Estudos e pesquisas em... Artigo 108. Estudos e pesquisas em nossa área é de extrema importância. Existe possibilidade das pesquisas aceitas serem apoiadas financeiramente pelo órgão de trânsito, tá? Então, são questões que estão sendo levantadas aqui, e depois a gente tem que verificar a viabilidade, e a resposta vai ser divulgada na ata. Além dessas aqui, mais alguém quer fazer algum questionamento, alguma colocação dos que estão credenciados, habilitados a falar na audiência pública? Bom, como nós não recebemos, então, né, finalizamos. Então, damos por encerrada a audiência pública, agradecemos as contribuições, tá? Lembrando, agradecemos a participação de todos, lembrando que, então, vamos divulgar depois as respostas no portal de compras e também vamos disponibilizar no e-mail de vocês. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Eu já posso falar? Gente, foi de João Alexandre. Sim.